É uma coisa interessante disso, porque na verdade são três, os personagens femininos, né, são três, que na verdade convergem para um único, né, e você tem a voz do narrador, né, quer dizer, a gente nunca sabe se Capitu traiu o Bentinho, porque a gente só tem a versão do Uhum. Bentinho, né? Então sempre fica essa dúvida, né, até que ponto o Paulo foi honesto, É. né, porque me pareceu muito na leitura do livro, que no caso da Ana Paula, ela é uma parte da mãe do coisa, é a parte mais pragmática da mãe. Né? Ela era tinha um senso muito prático da coisa, Uhum. que falta no Paulo. Né? E a Ariadne, ela também tem esse senso místico, profundamente místico, embora uma outra vertente, que está na mãe. Né? Então, quer dizer, não que seja um livro edipiano, né? Mas há sempre uma convergência Uhum. para a figura da mãe, né? Ela é muito forte, né? Assim, quando eu fui construindo assim, os personagens, percebi que ela tinha uma presença muito forte, né? E é natural isso, porque ela não tem dúvida, né? Ela acredita. A crença dela é absoluta. Então, não há margens para até analisar, digamos, a atitude do padre Arthur como natural, o fato de ele não ter sido assim exigente com Paulo para que ele seguisse e tal. Então ela segue, ela é essa figura forte, né, matriarcal, assim. Então isso ficou muito forte, presente, e depois eu senti assim que realmente ela. E ele até admite, interessante que ele, num determinado momento, ele chega a analisar de maneira positiva a atitude dela, dizer assim, que consegue ver em torno dela, por mais radical que ela seja, às vezes ele acha que ela espanta mais do que atrai as pessoas, mas ele consegue entender essa atitude da mãe e ver um lado positivo, ela, e reencontra, né, aquele lado afetivo com a mãe. Em um determinado momento há um estremecimento, digamos assim, que é natural também, né? O projeto dela, né, de ter um filho dedicado a uma missão, né, a um caminho que ela acha que é o correto, que é o certo, seja padre ou seja pastor, mas no final eles encontram, mesmo à distância ele reencontra essa presença da mãe, né, que como ele está sempre ali cuidando da sua cria e tal. Então, porque eu pensei que em determinado momento ele poderia ir muito para um lado assim de que a mãe seria um ser quase que maligno, quase. Porque às vezes essa religiosidade excessiva também, ela perde, né, cega, e a pessoa pensa estar fazendo o bem, no entanto está, como você disse, da seita, do livro do Correia, né? Do Carreiro. Ele, então, nós temos o cristianismo, no seu início, ele é muito radical, né? As primeiras seitas, as heresias, inclusive o Santo Agostinho, ele combateu muito isso. Elas primavam exatamente por essa ideia de pureza, né? Então, e a igreja, talvez percebendo que isso era impraticável, cuidou de deixar, né? Flexibilizar. Agora, há uma discussão no livro, discussão meio moderna, né? Quer dizer, é um mundo muito urgente, muito imediato, as pessoas precisam reagir de maneira muito imediata. No entanto, se aprofunda cada vez mais o espírito religioso de cada um, né? Cada um com sua crença e tal. Então, ali as três personagens, todos os personagens estão muito vivendo isso, né? Quer dizer, tem uma crença muito particular, mas sempre tem uma crença, né? Quer dizer, é uma certa contradição, né? Moderna e que está muito presente no livro também, né? Essa questão que a vida hoje está acentuada mais do lado material, né? Nós estamos consumo, tudo isso. Então, o indivíduo, às vezes, no momento, eu acho que é próprio do ser humano essa busca pela religiosidade. E então
me parece que, modernamente, por mais que a filosofia, né, tenha tentado dar ao indivíduo uma sustentação fora do universo religioso, me parece que aí as pessoas ainda têm necessidade dessa busca, né? Mas o livro, ele tenta, eu pelo menos tentei não deixar transparecer só o lado religioso, né? Há uma questão existencial também, de crise existencial. Claro que uma leva a outra. Então, Paulo, ele está em busca de uma sustentação, né, fora do universo religioso, apesar de ele não ter ainda conseguido equilibrar isso, mas a crise dele, inclusive ele, em determinado momento, ele confronta isso com a filosofia, porque ele ainda não conseguiu conciliar esses dois universos. Se ele é realmente um ser religioso e deveria praticar isso de maneira mais constante, ou se ele encontraria na filosofia ou qualquer outro caminho, outro pensamento, uma orientação. Porque me parece que ele não tem capacidade de conviver com isso de maneira tranquila, né? Então o encontro dele com a Ariadne, com a mãe, com a Ana Paula, com o pai, vai mantê-lo sempre, o padre Arthur, em determinado momento, vai mantê-lo sempre nesse conflito, né? Talvez aí a necessidade de ele ficar sozinho, em determinado momento, ele se sente dentro do apartamento, entre quatro paredes, ele se sente protegido, né? Talvez até desse tumulto da realidade fora, que talvez obriga o indivíduo a pensar em o que ele é, né, o que ele pretende, que caminho ele deve tomar. Mas eu tentei acentuar no livro esses dois aspectos, né, assim, porque não é um livro sobre misticismo, não é um livro de autoajuda, é uma história de um indivíduo em crise, né, por N fatores, e que está nesse determinado momento da vida dele, um período de tempo, um recorte de horas, das 18 à meia-noite, ele está aguardando esse acontecimento fantástico nele, uma revelação divina que pode transformá-lo para sempre. O que ele espera, na verdade, é uma confirmação concreta, né? Talvez da existência de Deus, que Deus apareça diante dele, aí ele vai acreditar mesmo, né? Assim, isso. Então, é a velha crise, né? Entre a necessidade da crença e a necessidade de viver a vida, né? De viver a coisa. Né? Esse conflito meio barroco, né? Barroco mesmo. Geraldo, tá ótimo. Muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço a você pela oportunidade e parabenizá-los pelo programa, que tem dado uma abertura aos autores da cidade, né? E sempre um bom papo, né? Isso é ótimo. Obrigado. Escrever biografia exige cada vez mais arte e menos precisão. Já não fala bem ao leitor o relato seco, cartesiano, e mesmo o discurso bem apurado e profundamente bem escrito cede um tanto de seu reino para a descrição mais anárquica, onde vida e obra se enfronham, e os biografados surgem como um elemento da vida e não um mero protagonista dela. Paula Dipp, no livro Para Sempre Teu, Caio F., lançado pela Record, desanda por este trilho da emoção e revela a carne viva onde morou o escritor Caio Fernando Abreu. Por 2 décadas, entre os anos de 1970 e 1980, a geração do desbunde dominou a cena artística, reunindo a resistência política à ditadura militar a um existencialismo esotérico. Caio Fernando, ícone desse tempo, descrevia compulsivamente e refletia sobre tudo isso de uma maneira serena. Habitava o centro do furacão e o descrevia com poesia e arte. Tinha um texto marcante, precisamente por unir as duas pontas do barbante, sem concessão a nada nem a ninguém. Apenas escrevia seus sentimentos. E é este homem visceral que surge do livro de Paula, mais que um canto de amor a Caio. O texto é uma reflexão sobre uma época em que se sonhava sob baionetas.
Pois é, entre o real e o mito se escreve as cenas de uma vida. Vindo de uma época menos violenta, mas também tensa, o cineasta Humberto Mauro acaba de ganhar a intensa homenagem de Ronaldo Werneck em Humberto Mauro Revisitado, lançado pela Arte Pau Brasil, um livro intenso sobre o fundador do cinema brasileiro, sobre o homem que decidiu pensar o país a partir de suas imagens. Humberto começou a fazer cinema nos anos de 1920, quando o cinema era mudo. De Cataguases, no interior de Minas Gerais, conseguiu criar uma filmografia hoje clássica e fundamental, sobretudo por descobrir a intensa riqueza da luz dos trópicos e da poesia escondida nas imagens pueris e interioranas. E este Humberto, que Ronaldo resgata, fala de sua vida sim, mas antes fala de seu tempo e de sua arte. Termina por mostrar um claro e rico painel, um painel humanizado pela beleza de cada frase. Para falar de uma vida, não basta falar de um homem. É o que nos mostram Paula Dipp em Para Sempre Teu, Caio F., e Ronaldo Werneck em Humberto Mauro Revisitado. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.